Bom dia a todos. Muito obrigado por participar de mais um webinar Proof Technique. O tema de hoje, a importância do monitoramento online de parâmetros na gestão de ativos. Meu nome é Pedro Camelo, sou formado em Engenharia de Controle e Automação, trabalhando na divisão de produtos Proof Technique, como engenheiro de aplicações e vendas. Temos aqui o meu contato, quiser ter alguma dúvida sobre esse tema, sobre qualquer solução da Proof Technique, fique à vontade de ligar diretamente no celular, e-mail, LinkedIn. Todos os nossos canais de comunicação estarão abertos para vocês. Então, qual que é esse cronograma desse webinar de hoje? Uma duração de 1 hora, não vamos prender o tempo de ninguém. E vamos falar um pouco sobre a Proof Technique MGS, as soluções relacionadas a produtos e serviços, e vamos direto ao nosso tópico, falar sobre conceitos em monitoramento de ativo, indústria 4.0, a solução da Proof Technique que envolve esses dois fatores, o VibGuard e IoT, e vamos mostrar alguns exemplos da importância do monitoramento online. E por último, vamos ter uma sessão de esclarecimentos de dúvidas. Então eu peço a todos, caso tenha alguma dúvida, deixe na aba de perguntas, está aí no painel de vocês do nosso webinar. Então todas as perguntas serão respondidas, dependendo do tempo, algumas serão respondidas durante essa transmissão e todas as outras serão respondidas individualmente, seja por e-mail, ligação e outras web meetings. Então vamos falar um pouquinho sobre a Proof Technique MGS, para aqueles que não conhecem. A Proof Technique, uma empresa global de tecnologia e manutenção, com um portfólio bem grande. Trabalhamos na área de produtos, prestação de serviço, voltado principalmente à área da manutenção preditiva. Então, foi fundado a Proof Technique MGS em uma parceria da MGS Tecnologia, empresa atuante no Brasil desde 1995, no estado de Minas Gerais, e em 2016, depois de longa parceria com a Proof Technique na Alemanha, foi criada a Proof Technique MGS. E já agora, bem recente, na nossa história recente, 2019, a Proof Technique passou a integrar o grupo Fluke. Então, a FRS, Fluke Reliability Solutions, agora contém todo o portfólio de produtos Proof Technique para poder fornecer a vocês o mais novo, maior tecnologia em soluções de manutenção. Então, sobre a Proof Technique MGS, divididos em 3 departamentos principais, sendo eles o produto Proof Technique, onde trabalhamos com a comercialização de soluções para nossos clientes e parceiros, sendo as soluções voltadas para alinhamento de eixo a laser, com todos os níveis de alinhadores, acessórios para todos os alinhamentos complexos, eixos cardan acoplado, braçadeiras magnéticas rotativas, tudo para facilitar o trabalho. E a parte de CM, monitoramento da condição, principalmente com os coletores e analisadores de vibração, carro-chefe, o VibExpert 2, VibScanner 2, para a parte de ultrassom, detecção de vazamento, Sonocheck, e hoje vamos focar nesse último produto, VibGuard, onde vamos falar bastante aí sobre a parte online da Proof Technique. Sobre a parte de produtos, NDT, ensaios não destrutíveis. Temos testes de corrente parasita, edge current, muito utilizado na produção de fios, aços longos, tubos e todos os acessórios para essas soluções. Teste de fuga de fluxo e sensor de condição de óleo para monitorar o desgaste em tempo real do desgaste de rolamentos, engrenagens e sujeiras que podem estar no seu sistema de lubrificação. Ainda dentro dessa categoria de sais não destrutíveis, os produtos MGS, liderados pela companhia Altest Pro e EasyLube, os produtos de análise de motores elétricos, testes MCA e ESA, lubrificadores automáticos, então toda a gama de produtos e soluções para que possa incorporar o seu programa de manutenção preditiva. Além disso, nosso departamento de serviços apta a realizar todos os serviços com os produtos já mencionados, soluções para diferentes tipos de alinhamento, não só alinhamentos de eixo, mas também planicidade, perpendicularidade, todos os alinhamentos geométricos, monitoramento de condição online e offline,
ultrassom acústico para detecção de vazamentos, falhas elétricas, problemas de rolamento e balanceamento em campo dinâmico de qualquer tipo de máquina. Então vamos entrar ao tópico de hoje. Vamos falar então da importância do monitoramento online na gestão de ativos. Então vamos falar sobre o monitoramento de ativo. Qual o conceito que a gente precisa saber sobre isso? A gente primeiramente sabe que toda máquina tende a falhar. Não tem jeito. Se não existisse falha em máquinas rotativas, não precisava de manutenção, não precisava de preditiva, não teria por que a gente ter essa conversa no dia de hoje. Então, a manutenção é voltada para a confiabilidade. A gente quer ter equipamentos confiáveis que possam render o máximo que a gente espera do equipamento. Trabalhando com confiabilidade alta, temos uma maior disponibilidade de equipamento, capacidade de produção, qualidade de produtos e conseguimos, ao mesmo tempo, reduzir incidentes de segurança ambientais, quebras de máquina, desperdício em materiais, mão de obra, planejamento, reduzimos custo e tudo isso através da manutenção preventiva, que vem no ponto forte dela, o planejamento. E essa confiabilidade é um dos pilares chaves WCM. O que seria WCM? World Class Maintenance ou World Class Manufacturing. Seria a manutenção de classe mundial. Este é um conceito que vem sendo cada vez mais abordado em empresas de todo o mundo. É um conceito de manutenção de produção que fica dentro do conceito Lean Thinking, que é voltado em redução de custos e melhoria na qualidade. É dividido, um dos pilares da manutenção é dividido em 7 passos, iniciando desde a eliminação da prevenção da degradação, passando passo a passo, análise de falha, definições de padrão de manutenção, chegando até o mais importante aqui, o Step 6, quando a gente trabalha sobre a manutenção preditiva. Então, se você quer ter uma qualidade de manutenção que seja compatível mundialmente, você tenha poder de concorrer com empresas globais, você precisa criar um sistema de manutenção preditiva. Você precisa acompanhar a condição do seu ativo, entender o que está acontecendo com sua máquina. E quais são as maneiras de se monitorar as máquinas? Os métodos de monitoramento, a gente consegue dividir ele baseando na criticidade da sua máquina, no custo de sua manutenção, a perda de produção em caso de falha e também o tempo propício, o tempo que pode ocorrer uma falha. Então vamos seguir esse gráfico aqui, um gráfico relacionado o custo da perda de produção pelo tempo de uma falha, em qual período a falha pode ocorrer. Então equipamentos mais simples na sua planta, em que demora anos para poder ocorrer alguma falha e com custo de perda e manutenção baixo, a gente utiliza inspeções sensitivas. Aquela rota passa perto da máquina, verifica ruídos, vazamentos, bem tranquilo. Não tem tanto investimento em tecnologia, em capacitação para fazer esse tipo de trabalho, já que não convém devido ao baixo custo de perda de produção. Avançando em criticidade, a gente entra na necessidade de utilizar coletores portáteis de medição, por exemplo, o VibExpert. Você vai fazer aquela sua rota mensal a cada 2 semanas, escolher um grupo de máquinas de categoria média a crítica, fazer suas medições, gerar seus relatórios e acompanhar a condição do seu ativo. Só que o foco de hoje, a gente quer falar sobre monitoramento online. A gente quer trabalhar com equipamentos, com ativos que possuem uma chance de falhar em horas, minutos, segundos, algo muito rápido, em que o custo da perda de produção é altíssimo. Então a gente vem para a próxima solução, o monitoramento online da condição. É aquele monitoramento que vai ficar na sua máquina 24 horas por dia, 7 dias por semana, verificando qualquer variação da condição, se a vibração está subindo, se a temperatura está subindo, se alterou algo no processo, tudo isso em tempo real, juntamente com a capacidade do sistema de proteção online. Então, você quer usar todas as suas ferramentas de monitoramento em tempo real para te dar uma proteção do seu ativo. Você não quer que
Por exemplo, infelizmente nós sabemos que a maioria dos problemas de máquina vão acontecer quando ninguém está na planta, madrugada, fim de semana. Você quer sua segurança, que seu ativo, sua produção e todos os funcionários estejam seguros através do monitoramento online e o sistema de proteção online. Mas assim que a gente fala de coisas online, sistemas de monitoramento, a gente tem que voltar ao que é hoje a indústria. A gente já está na parte da indústria 4.0. Então, o que a gente precisa de um sistema online dentro da indústria 4.0? Primeiro, só voltar aqui ao passado, na Revolução Industrial, por que a indústria 4.0? A gente já está na quarta revolução da indústria. Sendo a primeira revolução industrial ocorrida lá na época 1780, 1750, o advento da força hidráulica e do vapor, os primeiros tiares, máquinas a vapor, locomotivas, tudo revolucionando a indústria. Já depois dos anos 1800, veio a segunda revolução industrial, já voltado para uma produção em massa, as primeiras montadoras e já o advento da energia elétrica, que facilitou, com certeza, todo o trabalho e produção dentro de uma planta industrial. Já na terceira revolução industrial, mais recente, nos anos 1950, 1960, já vem o uso de computadores, automação, TI, automatizando o nosso processo, deixando ele mais rápido, mais seguro, com maior qualidade. E a indústria 4.0? O que está acontecendo nessa quarta revolução industrial? A gente está falando sobre redes, conectividade, informação, sistemas descentralizados. Agora, o tráfego de informação, a conectividade de dados é mais importante que um próprio instrumento. Então, a gente tem que estar sempre avançando para sermos competitivos, evitar despesas e integrado à mais nova tecnologia. Então, dentro da indústria 4.0, quais são alguns dos pilares? Capacidade de operação em tempo real. Você não quer ter dados de sua máquina, da condição do seu ativo a cada mês, a cada 2 meses. Você quer em tempo real saber o que aconteceu todo dia, saber o que está acontecendo na variação, quando troca a operação, quando troca processo. Virtualização, conseguir observar dados de qualquer lugar. Descentralização. Você não quer uma central, você não quer apenas uma pessoa focada em um serviço, você quer que seus especialistas em monitoramento possam estar em qualquer lugar do país, verificando qualquer máquina em qualquer planta. Já vimos aqui alguns dos participantes, parceiros, tem plantas espalhadas no país. Você não quer trafegar, sair da região sul e ir para a região norte para fazer um monitoramento. Por que não trabalhar descentralizado? Então, essa é a ideia. A gente tem que pensar agora o que do monitoramento da condição pode se trabalhar dentro da indústria 4.0. Quais são as soluções que podemos utilizar dentro do nosso negócio, dentro da nossa planta, do nosso dia a dia. Então, apresentar para vocês a solução Proof Technique dentro do monitoramento de condição online, respondendo todos os requisitos da indústria 4.0. Então, como carro-chefe, a família VibGuard IIoT. Então, rapidamente, dados técnicos. Passar rapidamente o que se torna um monitoramento, características do monitoramento online que se tornam essenciais na gestão de ativos e diferenciam de um monitoramento de rotina, monitoramento com coletores portáteis. A família VibGuard possui soluções que trabalham em canais síncronos, em de 6, 12, 16 e 20 canais, abrangindo um tipo de máquina, máquinas pequenas, máquinas com muitos mancais, redutores de multiestágio, tendo soluções para todo tipo de aplicação. E o que é o importante no sistema online? Monitoramento contínuo independente. Cada um dos canais de um sistema online tem que trabalhar de forma independente. Sua medição não pode estar vinculada à medição de outro canal, porque você não quer que seus dados saiam a cada um dia, você não quer que você gere uma tendência medindo dados a cada semana. Você quer um independente do outro. E algumas características a mais sobre o VibGuard: números de linhas de resolução em ferramentas de diagnóstico, em espectros, FFT, até 102.400 linhas,
conseguindo abranger máquinas complexas, turbinas de altíssima velocidade, encontrar falhas de engrenagem em multiplicadores, é necessário a maior linha possível. Taxa de amostragem, 131 kHz, uma largura de banda até 50 kHz, abrangindo um espectro muito grande para qualquer tipo de aplicação. Algumas outras características aqui, entradas digitais, saídas digitais, então é bem configurável para a sua aplicação. Você pode ter disparos de medições, alarmes, trip de máquina, tudo isso mantendo a segurança do seu equipamento junto com a qualidade no monitoramento online. Então, saindo dessa parte técnica dos números aqui, resumindo o que essas informações nos trazem, por que utilizar o VibGuard no sistema de monitoramento online da Proof Technique? Equipamento rápido, processadores potentes, rotina de medição otimizada, então você consegue controlar, configurar como você deseja medir, de quanto em quanto tempo gera um espectro, uma ferramenta de diagnóstico, os valores globais em tempo real, as medições síncronas, um canal independente do outro, em até 20 canais. Você não precisa esperar que o mancal do lado acoplado termine sua medição para você saber o que acontece do lado não acoplado do seu motor. De forma síncrona, você tem todas as informações do seu ativo em conjunto. Autônomo, o hardware do VibGuard potente consegue gravar os dados sem necessidade de descarregar por um longo período de tempo, já com sua memória de 2 GB e ainda expansível. Consegue gerar os alarmes de forma independente, sem a utilização de software, comunicar com seus ativos dentro da empresa, com sistemas de proteção e tudo mais. Flexível. O mesmo equipamento pode trabalhar em máquinas complexas, acionamentos complexos, por exemplo, um motor trabalhando em rotações altas e uma saída do seu acionamento em rotações baixas. Como os canais são flexíveis e síncronos, independentes, você pode trabalhar cada um fazendo sua função independente do que foi configurado em outro sensor. Filtros digitais, passa alta e passa baixa, podem ser configurados da maneira que necessário. O especialista em monitoramento da condição tem toda uma plataforma aberta para escolher as ferramentas necessárias para a sua aplicação. Uma aplicação em moinho de minério, aplicação de máquina de rotação lenta, é totalmente diferente de uma aplicação para turbinas a gás. Você pode configurar com toda a ajuda da equipe de serviço Proof Technique da maneira que você necessita para a sua aplicação. E o principal, segurança. A gente quer um sistema de monitoramento online para evitar quebras repentinas. A gente não quer que uma máquina quebre, a gente não quer ser pego desprevenido, a gente quer ter um planejamento. Então, podemos trabalhar com os dados em tempo real para ter segurança, inclusive para trip de máquinas. Evitar com que um desgaste de um equipamento acelere, por exemplo, sua vibração e cause danos secundários. Então, falamos no monitoramento. E como a Proof Technique, em sua solução de monitoramento online, se adequa à indústria 4.0? Um dos pontos, comunicação e integração com sistemas da planta. Um exemplo, o VibGuard trabalha junto com a plataforma de monitoramento e análise de vibração da Proof Technique, o software OmniTrend Center. Então você tem todo o seu hardware coletando dados na maior qualidade possível, enviando para o software para você completar a sua análise. Mas só isso para a indústria 4.0? Não. Cadê a integração? Através de uma comunicação bidirecional Modbus, você consegue enviar seus dados de vibração para seus sistemas já integrados da planta. Por exemplo, painéis supervisórios, sistemas SCADA, controladores lógicos programáveis, os PLCs, e diversos bancos de dados. Mas, Pedro, minha planta não trabalha com Modbus. Eu tenho um controlador lógico programável da máquina X que tem uma plataforma de rede de campo específica. Os dados podem ser facilmente convertidos através de servidores OPC, uma plataforma aberta utilizada em todas as empresas, plantas existentes por aí no Brasil e no mundo. Então, você tem um monitoramento em tempo real,
e agrega os valores da medição diretamente a seu painel central, utiliza os valores da sua vibração como lógicas de proteção, lógicas de acionamento e registra os dados em diversas outras plataformas. E isso de forma bidirecional. Da mesma maneira que os dados que você já possui no seu PLC, no seu supervisório, estão informando os dados para você, como corrente elétrica, temperatura, pressão, esses dados podem trafegar no sentido oposto para o VibGuard, assim você tendo todas as informações conjuntas em uma plataforma, o Omnitrend Center. Continuando essa adequação à comunicação de sistemas e plantas, novidade do Proof Technique, protocolo de comunicação MQTT. É um protocolo de internet escalável que permite a comunicação global, leve e com segurança incluída. Vocês já ouviram falar do Twitter, né? O Twitter utiliza um protocolo de comunicação similar ao MQTT, mas para informações de pessoas, informações de artista, time de futebol, seus interesses de segmento. O protocolo MQTT dentro do IIoT, Internet das Coisas na indústria, é utilizado para tráfego de dados com baixa latência, tráfego de dados sem prejudicar sua rede. E a Proof Technique, dentro disso, consegue enviar os dados MQTT para aplicações da sua planta, aplicações externas, e vamos falar também desse Asset View, a plataforma de visualização de dados em tempo real, utilizando MQTT. Então, continuando aqui a adequação, por que o VibGuard IIoT pertence, adequa à indústria 4.0? Um sistema descentralizado. Então, alguns exemplos de aplicações. Diversos equipamentos monitorando ativos de diversos comportamentos, complexidades e funções, todos comunicando em uma mesma rede, jogando os dados para o seu servidor do software Omnitrend Center e diversas pessoas no painel central, na sala de manutenção, fazendo suas análises, verificando os dados, acompanhando a tendência. Isso é uma aplicação simples. A gente tem diversos produtos, não só de monitoramento da condição, que trabalham dessa maneira, mas como essa arquitetura client-server, cliente-servidor ainda pode nos ajudar nessa descentralização. Você pode ter seu sistema, sua base de dados em um lugar separado, instalado em sua central de monitoramento, em seu quartel principal da sua empresa, pode ser instalado em nuvem e em diversas plantas do país ou do mundo, você ter equipamentos de monitoramento online enviando os dados pela mesma base de dados e pessoas em qualquer lugar com acesso à internet, seja equipe da sua planta ou a Proof Technique MGS, ajudando, acompanhando toda a parte de monitoramento, diagnóstico e análise, fazendo todo esse trabalho descentralizado, cada pessoa tendo informação de forma conjunta em tempo real. Ok, então, como utilizar essa adequação indústria 4.0 em casos reais? Como conseguimos utilizar isso, como já foi utilizado no Brasil e pela Proof Technique em todo o mundo, para a gente adequar e ter o melhor do monitoramento, saindo do monitoramento portátil para o monitoramento online. Então, alguns exemplos, a parte importante. Então, vamos falar de alguns casos reais utilizando o sistema de monitoramento online. Para que a gente utiliza? Por que é importante o monitoramento online? Verificação de condições transientes. O que é isso? Se você tem um monitoramento mensal, você tem uma máquina que fez sua partida, provavelmente você não mediu, não colocou o sensor na máquina durante a partida. Você vai ter ela em regime permanente, em regime de operação. Mas aqui um caso de monitoramento de partida de máquina em turbina elétrica. O que foi feito? Um acompanhamento da vibração, aqui em milímetros por segundo, um global de velocidade, ao longo do aumento da carga dessa turbina. Estamos trabalhando na escala do tempo
fazendo a medição da vibração em tempo real com a turbina em vazio, aumentando a carga de forma periódica e vendo a evolução da sua vibração. Inclusive, neste caso, um caso real realizado pela equipe de serviço, no momento de rejeição, você vê o pico de vibração que ocorre na máquina. Seria possível monitorar isso de forma offline? Seria possível pegar picos que ocorrem em segundos? É um pouco difícil. Vou continuando nesse comportamento de transientes, monitoramento da variação de acordo com o comportamento do processo. 2 casos reais medidos. O primeiro, monitoramento de máquina de papel tissue nesse caso, mais específico. Pedro, por que eu tenho uma vibração constante abaixo dos valores da linha de alarme e por que eu estou tendo picos? Eu conseguiria ver esses picos são importantes. Neste caso específico, através do monitoramento online, percebeu-se que os picos ocorrem de forma periódica, em torno de 1 hora após o outro, sendo o tempo da máquina de papel fazer a troca da bobina no rolo enroladeira. Você conseguiria saber que essa troca pode ser prejudicial da máquina se ela não for operada corretamente? Apenas com o sistema de monitoramento online. Mesma forma, correia transportadora de minério. Seria possível ver a variação da carga fazendo a medição de forma offline? A gente tem muitos relatos na literatura e outros parceiros que trabalham com monitoramento da condição. Você faz uma medição de um equipamento em um dia, tem uma vibração baixa, você dá um diagnóstico de ok, máquina perfeita. No mês seguinte, a vibração extremamente alta. Quando vai perceber, a variação do processo alterou o comportamento vibracional do seu equipamento. Você vai conseguir condenar uma máquina dessa apenas com os dados vibracionais de 2 meses, sendo uma medição por mês? Você tem uma gama maior de informações ao trabalhar com o sistema online. Continuando nesse acompanhamento de tendências, você consegue verificar níveis vibracionais junto com outros parâmetros. Deixar ressaltando que os sistemas de monitoramento online, eles não podem estar focados apenas na vibração. Então, dessa forma, o VibGuard consegue trabalhar com qualquer tipo de sensor, qualquer tipo de medição, qualquer parâmetro. A gente não está querendo apenas ver a vibração. A gente quer comparar, por exemplo, uma medição da rotação do equipamento, a medição do torque e sua vibração. Uma comparação e registro da tendência de multiparâmetros. E como eu vou conseguir essa informação? Através de sensores conectados diretamente ao hardware, através da rede, através da informação vindo da instrumentação que a planta já possui, sendo trafegada no protocolo Modbus. Tá, e como eu posso melhorar essa visualização dos meus dados? Eu ainda estou vendo o RPM, torque, eu quero comparar para ter uma informação real do que acontece com o meu ativo. É possível fazer a comparação em mesmo gráfico e plano de duas grandezas diferentes. Até esse aqui é um caso interessante, que foi um monitoramento teste realizado em um motor a combustão V4. O que foi medido nesse caso? A gente não está falando de vibração mais. Foi medido a rotação do motor e foi medido o ruído sonoro através de um microfone do tipo ICP. E o que os dados mostraram? Que a rotação da máquina pode fazer com que o ruído varie. Mesma coisa no motor de combustão. Você sabe que quanto mais rápido vai gerar um ruído. E foi testado neste momento de rotação constante, através de um motor elétrico fazendo uma indução de carga sobre o motor de combustão, a variação do ruído, mesmo com a velocidade constante. Desta forma, você consegue encontrar a causa raiz do seu problema. Você vai ter todas as informações, vibração, rotação, ruído, torque, conseguindo mapear através dos parâmetros o comportamento do seu ativo, entendendo como ele vai nos diversos cenários de sua aplicação.
Além da tendência, agora eu quero saber o diagnóstico, eu quero utilizar as ferramentas de um monitoramento online para eu conseguir falar o que ocorre internamente ao meu equipamento. Então, você, através de ferramentas de análise intuitivas e modelos cinemáticos smart, você consegue encontrar as falhas do seu equipamento. Um exemplo, através da medição de vibração, diagnosticado uma falha de rolamento de pista interna. Como isso foi observado? Como isso chegou a essa conclusão? Análise espectral com todas as informações de alarme individual, alarmes de banda, alarmes em sinais no tempo, tudo isso facilitando um diagnóstico de um especialista em monitoramento de condução. E esse modelo cinemático Smart, Pedro, qual que é a função disso? Qual o significado? A gente diz, um sistema de monitoramento online tem que ser adaptável à aplicação do cliente. Existem sistemas simples motor-bomba e existem sistemas complexos, redutores com duas saídas, sistemas de embreagem, variação da velocidade, variação do par engrenado. Tem todas as ferramentas para criar, modelar todas as máquinas necessárias, sendo assim, tendo as informações, marcadores de frequência, valores de frequência de engrenamento, valores de frequência de rolamento, de forma simples e intuitiva. Tá, aqui eu estou até vendo uma informação legal, os espectros, os sinais de diagnóstico, todos sobrepostos, mas falei aqui do meu redutor complexo, e se eu quiser ver a frequência de engrenamento, como essa frequência de engrenamento comporta ao longo do tempo, através de tendências individuais de frequências. Por exemplo, aqui é um caso real, um redutor foi monitorado, um redutor de moinho de cimento. Então, tendo todos os espectros medidos, isso aqui foi um teste, um diagnóstico, vamos dizer, o redutor estava na UTI, tivemos que fazer um monitoramento constante de 2 dias, então vemos espectros aqui a cada 10 minutos, por isso a quantidade de espectros em apenas um intervalo de um dia. E esse gráfico aqui embaixo, e essa tendência, clicando apenas na frequência de 397 Hz, segundo harmônico do engrenamento deste redutor, acompanhamos a tendência da amplitude dessa frequência específica. Em um momento de parada da máquina, retomada, conseguindo verificar individualmente, separando a informação de interesse de demais informações que o espectro pode nos trazer. Trazendo isso ao especialista, uma facilidade, uma comodidade no seu diagnóstico, na sua decisão de intervenção, de planejamento de parada, de planejamento de manutenção. Agora, umas ferramentas mais avançadas. Por que só o sistema online vai conseguir trazer informações como essa daqui? Um plot XY, um cruzamento de parâmetros. 2 exemplos. Então, e vamos pensar em mais exemplos que a gente consegue utilizar. Se você tiver sua ideia da sua aplicação, por favor, peço novamente, deixe sua pergunta registrada, que vamos mostrar como utilizar isso caso a caso. Aqui é um caso real, este realizado na Alemanha, onde a Proof Technique monitora centenas de moinhos de geração de energia eólica, torres de geração de energia, um gráfico entre potência, dado em quilowatts, e velocidade do vento. Utilizou sua instrumentação necessária para medir a velocidade do vento, potência, jogou os dados para a nossa plataforma VibGuard. Gerou um gráfico que, em vermelho aqui, foi quando este aerogerador ficou a maior parte do tempo em operação. O vento em baixa velocidade, gerando assim pouca energia. Mas houve momentos de eficiência muito alta. O vento ainda não chegando na capacidade máxima, mas a geração de energia chegando no pico. Então a gente quer fazer todas as intervenções de processo e manutenção para trabalhar com essa curva vermelha nessa região, gerar mais energia com menos recursos. E isso é um caso de aerogerador. Agora um caso relacionado à turbina. Foi medido numa partida de turbina
o que a gente chama de teste de Hanap-Kostdal. Para que serve isso? Verificar frequências naturais, identificar e conseguir corrigir problemas de ressonância, excesso de vibração em sua velocidade crítica. Então, nesse caso, estão fazendo um cruzamento de parâmetros relacionando a vibração, medida em deslocamento, micrômetros, e a rotação do eixo da turbina. Veja, esses dados não estão mais na escala do tempo, é um parâmetro de interesse por outro. Então, conseguiu-se notar através desse tipo de medição que, na velocidade de rotação em torno de 2.500, sendo mais exato, 2.300 RPM, atingiu-se o pico da vibração, mostrando que a velocidade crítica deste conjunto em específico estava perto de 2.300 RPM, mostrando que o equipamento não pode trabalhar nessas condições, podendo causar uma falha de ressonância. E finalizando aqui, antes da gente falar da visualização desses dados, voltar à indústria 4.0, um comportamento, uma análise avançada para máquinas como turbinas e máquinas de mancais de casquilho, mancais deslizante. É muito interessante verificar fase, verificar amplitude e fase de forma conjunta, no que nós chamamos de diagrama de Bode. E também podemos mostrar esses dados na forma de diagrama de Nyquist para que verificar a variação de fase, identificar problemas de ressonância, identificar picos vibracionais e, ao mesmo tempo, transformar esse tipo de dado em órbitas dos mancais deslizantes. Verificar em sua turbina, em seu grupo aerogerador, em seu moinho, motor com mancal de casquilho, verificar como está o comportamento, a vibração do eixo deste equipamento. Tá, falando dos recursos técnicos, esses recursos avançados e a parte da conectividade. Vamos voltar a falar disso? Visualização dos dados em tempo real. Isso é o que torna um sistema online, isso que torna um sistema atrativo para o seu usuário. Então, a integração com sistemas SCADA, a integração com supervisórios, vai permitir com que você visualize todos os dados em variações mínimas em tempo real. Por exemplo, os dados podem trafegar para um painel central da planta, o operador de planta informa a manutenção em caso de alta na vibração, ou utilizando aplicações customizadas para o Technic, trabalhando com o desenvolvimento da tela de um sistema supervisório exclusivo para manutenção, exclusivo para o usuário final do sistema online. Por exemplo, um sistema que mescla dados de vibração dos mancais, dos redutores, com dados de temperatura de mancal, pressão de óleo, nível, deslocamento, corrente elétrica. Tudo isso de forma integrada. Toda a informação que você considera importante visualizar para a manutenção pode ser visualizada junto nas aplicações customizadas, junto com os dados medidos do VibGuard. E além disso, a Proof Technique tem recentemente o Asset View. Falamos brevemente no protocolo MQTT, voltado para o IIoT. Então, é uma interface web para dados ao vivo e o status da máquina. A possibilidade de dados serem gerados para todas as pessoas dentro de uma planta, para poder verificar de forma o status de cada equipamento, quem está em alarme, quem está em nível OK. Então, um exemplo aqui, como é dividido esse Asset View. Você tem sua planta como um todo, a visão geral do parque de máquinas. Entrando no gráfico, você consegue ver as máquinas individuais, o status da máquina dentro do seu parque. Clicando em uma máquina específica, vamos ver os valores, a variação de cada medição que está ocorrendo na máquina em tempo real e ainda com a possibilidade de verificar esses dados de forma tendencial. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Quem tiver a possibilidade, alguma outra tela de computador, no celular, vamos ver como esse Asset View funciona, já que ele possibilita verificar os dados localmente e também na interface web. Quem tiver a possibilidade, eu gostaria de convidar a utilizar este link, digitar esse link no seu navegador web, qualquer um, Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, fica à vontade. Então, vamos sair da apresentação e mostrar um exemplo real. Quando pedir para fazer um login, vamos utilizar o usuário e senha webinar. Vamos fazer em conjunto. Omnitrend Asset View, usuário, webinar, password, webinar. Quem não tiver a possibilidade de fazer isso agora, não tem problema, vamos mostrar algumas funções de monitoramento online aqui para que todos possam ver. Fazer um login. Ó, já tenho aqui meu parque de máquinas webinar, tem 2 ativos e está apresentando para mim um em situação de alarme, um em situação ok. Que ativos eu tenho no meu parque de máquina? Vamos clicar no meu gráfico. Aqui o nosso banco de dados Proof Technique MGS. Tenho 2 máquinas. Uma máquina representando um sistema compressor complexo, uma máquina representando uma máquina de papel. Primeiramente, já sei quem gerou o alarme. A máquina aqui nomeada demonstração 1 e a máquina demonstração 2 ainda em situação ok. Vamos clicar aqui. Ó. A vibração 0.9, 3 em velocidade, 3.2 em aceleração. Vamos ver a tendência. O que aconteceu no dia de hoje, essa vibração? A vibração variou, subiu, tem o valor máximo, mínimo, o valor atual a cada segundo. Mas vamos ver a máquina que deu alarme. Mas será que a vibração deu alarme no meu compressor? O sensor 1 está mostrando um valor de vibração 9.16. Ficou vermelho, mostrando que neste ponto, nesse sensor, deu um alarme e isso você vai estar vendo em tempo real. Caso algum de vocês tenha conseguido fazer o login, você está vendo essa tela da mesma forma em celular, notebooks, tablets, computadores, qualquer acesso à internet. Então vamos ver que é tempo real mesmo? Vamos desligar a vibração? Vamos verificar a variação da vibração desligando esse vibrador. Estamos vendo a vibração 9.13 variando. Vamos ver o que acontece aqui. Ó, saiu da vibração alta. Vamos ver como está nosso parque de máquinas. Ok. Tudo uma condição perfeita dentro dos alarmes estabelecidos. Ah, então seu VibGuard vai medir apenas vibração, você vai conseguir ver isso. Não. Aqueles que viram outro parâmetro sendo medido, a temperatura. Vou fazer um acompanhamento da temperatura aqui. Voltar ao compartilhamento. Ok. Temperatura em 50 graus. Fazer uma variação da temperatura, subir a temperatura um pouco. 52, a temperatura está subindo. 55. 63, a temperatura está subindo, a medição da temperatura está subindo. Opa! Estado de alerta, a temperatura atingiu algum valor de alarme. O acompanhamento, tenho um ativo em alerta, um ativo em condição ok. Dessa forma, você não precisa analisar sua máquina, você não precisa ver seus dados de vibração o tempo inteiro. Qual que é a ideia de ver os dados em tempo real? Analisa quem tem problema, verifica diagnóstico de quem gera alarme. E as aplicações que possuem tanto Asset View quanto os sistemas customizados por Technique MGS, você deixa um Asset View rodando em tempo real, numa sala de operação, na sala da gerência, painel central, onde queira. Quando algum equipamento acusar um alarme, por exemplo, agora, vermelho, vamos entender por que essa temperatura entrou em alarme. Então, você consegue otimizar tanto o seu tempo de manutenção, para depois conseguir otimizar seu planejamento e seu tempo de atuação.
de forma bem fácil, intuitiva e com as ferramentas necessárias. Então, voltar à apresentação, ó, o compressor voltou a vibrar novamente. Os dois sensores em alarme. Então, retornando aqui para a nossa apresentação, concluir e pegar um tempinho de dúvidas, ver o tempo que nós temos. Aqui momentos para o almoço. Então, vamos retornar aqui à nossa apresentação. Então, para apenas encerrar a apresentação, espero que tenha sido interessante para todos aqueles que participaram. Vamos falar das perguntas aqui no nosso tempo restante, mas eu gostaria de deixar em aberto os nossos próximos seminários, nossos próximos webinars, que acontecerão em maio. No dia 5 de maio, tecnologias para otimizar procedimentos de lubrificação. No dia 7, a utilização do Paraline em combinação de tecnologia para medição em onduladeiras. No dia 12, controle e monitoramento de óleo lubrificante em equipamentos. No dia 14, eficiência e tecnologia de eddy current no controle de qualidade do processo de lubrificação de tubos. Encerrando o mês de maio com os últimos dois, balanceamento de campo da teoria ao uso com o VibExpert 2 e a aplicabilidade do alinhamento a laser na manutenção preditiva. Além disso, deixei aqui os eventos que ocorreram em abril, caso alguém não tenha participado e queira informações, inclusive o vídeo dos webinars que já aconteceram, eu peço que entre em contato. A gente tem o registro de e-mail, de telefone de todos vocês, então está fácil da gente continuar nossa comunicação, nossos canais estão sempre abertos, podemos enviar todas as informações sobre o Paraline, análise de circuitos elétricos, alinhamento geométrico e do dia de hoje será enviado para vocês a apresentação ainda hoje e no decorrer da semana receberão todos os vídeos com tudo que foi falado e as demonstrações apresentadas. Então vamos encerrar aqui com as perguntas. O Eduardo perguntando aqui, novamente só apenas que já falamos, seria possível receber a apresentação? Claro, a gente vai enviar para todos que participaram, para divulgação interna, conhecimento, e a gente vai estar sempre aberto para tirar dúvidas. Se tem alguma aplicação específica de vocês, que não foi possível falar hoje, você tem alguma máquina que não apareceu no exemplo, entre em contato, podemos fazer uma nova apresentação específica para cada situação. Uma outra pergunta aqui, seria possível utilizar esta solução em ambientes de área classificada? Pergunta interessante aqui para quem possui, por exemplo, indústrias de óleo e gás, refinarias, usinas de álcool, muitos ambientes e máquinas críticas, não é possível fazer acesso com instrumentação que não seja ATEX, protegida para área classificada. Então, o VibGuard pode ser utilizado em ambientes classificados, ambientes de risco de explosão, da seguinte maneira: o hardware em si pode ser instalado em qualquer lugar da planta, utilizando redutores de energia, redutor de tensão, limitadores de tensão Proof Technique, com sensores com certificados ATEX na máquina em questão. Então, o mesmo hardware do VibGuard utilizado para sistemas não explosivos será utilizado em sistemas EX, através de, novamente, limitadores de tensão e sensores ATEX. Bem tranquila essa aplicação. Inclusive, uma da aplicação que tem muito áreas explosivas, um dos maiores, não vamos dizer plantas, mas situações utilizando a solução online Proof Technique em área classificada, são embarcações para óleo e gás. Um dos maiores parceiros da Proof Technique no mundo, na costa dos Estados Unidos, a Chevron, trabalha com cerca de 140 pontos de monitoramento em cada embarcação, sendo mais de 60% deles em áreas classificadas. Mais uma pergunta aqui. Existe compatibilidade com outros sensores? Apenas sensores Proof Technique? Não, até voltar
tentar voltar a apresentação em um certo ponto aqui, para a gente falar disso. Em duas maneiras. Nesse parâmetro aqui, a gente viu que foi medido RPM, ok, a gente falou nas características técnicas do equipamento que ele mede rotação, mais a vibração, e aqui a medição de torque. Como esse torque foi medido? E não só por causa de torque, temperatura, corrente elétrica, pressão, nível, grau de abertura de válvula. Como eu posso monitorar isso em conjunto com meus parâmetros de vibração, os carros-chefes da preditiva? Duas maneiras. O equipamento VibGuard pode ser conectado a sensores que transmitem dados, né, em 4 a 20 mA, 1 a 10 volts, 0 a 5 volts, e ter essa informação de tendência dentro do VibGuard, no caso foi realizado nesta medição. E outra, o mais interessante, por causa dessa comunicação bidirecional Modbus, se você já tem sua rede de instrumentação criada dentro da sua planta, com todas as informações de sua máquina, você já tem no seu PLC os dados de corrente elétrica, os dados de rotação, você já tem os dados de temperatura, tudo isso dentro do seu banco de dados industrial. Você consegue jogar esses dados para dentro do seu VibGuard, da mesma maneira que ele consegue enviar os dados em formato de rede industrial. Ele recebe e vai conseguir exibir, por exemplo, a medição do ruído e RPM de forma conjunta. Certo? Então, novamente, eu gostaria de agradecer algumas outras... Opa, deixa eu abrir uma aqui. Pergunta grande. Deixa eu abrir o painel inteiro aqui. Uhum. Certo. Quando falamos controle remoto, sim, falando sobre o mapeamento incorreto. Às vezes empresas utilizam sistemas de monitoramento de vibração e não utiliza ele vamos dizer, subutilizado. Você tem uma ferramenta de alta tecnologia sem a utilização completa das informações. Por exemplo, existem empresas que fazem aquisição de sistemas de monitoramento online e utilizam apenas para ver dados em tendência, não conseguem ver outros espectros, não conseguem fazer um monitoramento completo. Cada vez que a tecnologia avança, a indústria avança em suas revoluções, agora na indústria 4.0, é necessário a evolução, a capacitação da mão de obra. Por isso que, na aplicação das ferramentas Proof Technique, podemos trabalhar sempre em conjunto com a nossa equipe de serviços de desenvolvimento, atendendo em treinamentos, aplicações, como ajudar o cliente final, seja em treinamentos, seja em desenvolvimento da solução, para que seja adequada à aplicação e evoluindo sempre a qualificação da mão de obra. Sim, como ver a implantação de dispositivos IoT quando depara com situações de MTBF, planos criticidade. E a gente volta lá em confiabilidade. Qual que é? Confiabilidade e no WCM. Retornando aqui. Quando a gente fala em WCM, a gente começa verificando, tentando estabilizar a MTBF, e quando já chega no Step 6, tudo avançado, qual que é a ideia do sistema de monitoramento online junto com outras soluções IoT? Tendo os dados em tempo real, dados com qualidade, que abrindo um parênteses aqui, ter muitos dados, se eles não forem informações úteis, atrapalha
um gerenciamento de dados, atrapalham atuações automatizadas, atrapalham diagnósticos e o que você está tentando construir. Tendo as informações de qualidade, seja ela de vibração, seja ela de temperatura, seja ela de qualquer outro parâmetro de monitoramento, você consegue acompanhar o comportamento de um certo ativo, verificar onde você deve atuar, por exemplo, uma parada planejada. Se você, sem um monitoramento de condições, você para uma máquina 3 vezes por ano para poder fazer uma manutenção preventiva, você está parando uma máquina sem saber a condição dela. Você está fazendo uma atuação baseada no tempo. Você pode abrir uma máquina, trocar um rolamento e inspecionar visualmente uma máquina em condição boa. Quando falamos em preditiva, em monitoramento da condição, a gente sabe onde atuar, a gente sabe onde está o foco do nosso problema, conseguimos reduzir, por exemplo, as paradas planejadas de 3 para 1 e ainda reduzimos as paradas não planejadas em virtude de quebra, porque você acompanha um momento que pode ocorrer uma quebra e consegue colocar sua intervenção dentro de uma parada já programada. Espero que tenha te respondido aí, Gustavo. E, pessoal, eu espero que este seminário, este webinar tenha sido de interesse para todos vocês. Que, caso tenha alguma dúvida, ainda temos uma gama de perguntas aqui que não foram respondidas. Eu peço perdão, mas por causa do tempo, para não prender nenhum de vocês, vamos seguir o nosso cronograma estritamente. E todas as outras perguntas serão respondidas via telefone, e-mail. Então, eu espero que, nesse momento turbulento que toda a economia brasileira e a saúde está passando, eu espero que estejam todos seguros, fazendo as atividades que devem ser feitas, reduzindo o que não é necessário para manter todos nós, equipe e família, de forma segura. Vou deixar aqui para vocês o calendário de webinar. Vamos enviar todas as informações de registro para os próximos eventos por Technique MGS e agradeço novamente. Tivemos uma solicitação aqui de pergunta em áudio, mas por causa do tempo não foi possível ouvir e responder, fazer um bate-papo aqui por formato de áudio, mas eu espero que possamos responder isso de forma web, ou pode nos ligar, podemos fazer reuniões web e ter todas essas informações registradas. Então, agradeço a todos, que todos tenham um bom dia, um excelente feriado e fim de semana aí para todos. Obrigado e até a próxima.